Maite Schneider, eu tenho 46 anos, eu sou de Curitiba, né? Estou morando em São Paulo faz 1 ano e 3 meses que eu moro em São Paulo. Eu sou de profissão atriz de teatro, diretora teatral e também sou uma das fundadoras da Associação Brasileira de Transgêneros e do Transempregos, que é um projeto que coloca no mercado formal de trabalho travestis e transexuais, que às vezes não passa nem dos RH das empresas, né? Então a gente faz essa ponte com uma sensibilização das empresas e também na inclusão dessas meninas e desses meninos trans. E sou fundadora do portal casadamaite.com, que é um site na internet que existe desde 97, está completando agora em julho 21 anos, e que é o primeiro portal do Brasil que continua até hoje tratando da diversidade. São 30 mil pessoas por dia, 1.000 e-mails por dia, e essa sou eu um pouquinho. Sou filha do meio de um casal do meu pai, da minha mãe, enfim, né? E tenho 3 irmãos, o Guilherme mais velho, minha irmã a Sabrina mais nova, e eu sou filha do meio. Na verdade, eu me descobri numa época que eu nasci Alexandre, né? E eu comecei a me descobrir numa época que não tinha internet. Então, apesar das pessoas mais novas acharem que a internet já nasceu com o mundo, ela não nasceu, né? E era uma época que era difícil você encontrar pessoas pares, encontrar pessoas que sentiam como você sentia. Então, não existia um nome, né? Que hoje eles chamam... eu escutei pela primeira vez, tipo, olha, você tem transexualismo, né? Eu detesto esse nome, mas daí quando falaram, eu falei, nossa, então eu tenho alguma coisa. E falaram, tem uma a cada 100 e tantas mil pessoas que também é. Eu falei, nossa, em Curitiba deve ter umas 20, né? E daí eu falei, fiquei super feliz por um lado, mas então eu comecei a ficar triste por outro, por saber tudo que eu ia ter que fazer, né? Que eu ia ter que tomar remédios a vida inteira, que eu ia ter que fazer um monte de cirurgias para estar encontrada harmonicamente a parte corporal com a maneira que eu me sentia, como eu me percebia. E foi muito difícil esse começo para tudo isso. Então, como não encontrava essas pares, essas outras pessoas que passavam o que eu tinha passado, eu comecei a ir atrás de informações, né, dos livros que tinha, e comecei a falar sobre esse assunto, porque a maioria das vezes as pessoas falavam desse assunto meio de costas ou com aquela voz de pata, não sei o que, para se esconder, porque era um tema muito tabu, vergonhoso e de pouco entendimento. E eu comecei a falar sobre esse assunto, e daí começaram a me chamar para palestrar, para falar, e daí eu comecei a rodar o Brasil inteiro fazendo isso que eu faço até hoje. Há mais de 30 anos eu faço isso, de empoderar as pessoas através de quem elas são, e sem vergonha dessas descobertas de quem verdadeiramente elas são, independente de estarem enquadradas no sistema ou não. E eu mostro que é possível sim, né, a gente poder ser a gente, e é o caminho único que existe pra gente ser feliz, né? Porque se a gente não for a gente, até o caminho certo vai dar errado. Então, eu faço isso. Então esse começo de militância foi muito para me entender, assim, né? Esse começo de procurar os assuntos e de ir atrás foi muito para me entender, porque eu não conseguia entender o que eu passava, porque que não era igual ao meu irmão, eu gostava das coisas da minha irmã, e por que isso era errado, e mesmo sendo a mesma educação para todos os filhos, a gente é classe média, né? E daí eu fui atrás dessas informações, eu fui conhecendo essas pessoas, daí eu criei em 97 o casadamaite.com, até porque as perguntas e as dúvidas eram mais ou menos parecidas, que eu criei no começo para contar a minha história, depois para colocar essas dúvidas que eram recorrentes das pessoas, e daí começaram a se aproximar profissionais das mais variadas áreas, né? Hoje são 40 profissionais de várias áreas que tiram dúvidas gratuitas das pessoas, né? Que a internet ainda tem essa coisa do anonimato, das pessoas só criarem lá um e-mail e poderem serem elas, que não conseguem no dia a dia, né? Então é muito legal isso. Então começou mais ou menos dessa maneira, assim, meio que de autodescoberta, casadamaite.com. E então meio que foi nessa meio questão de sobrevivência no começo. E depois nossa, agora que eu tô bem, eu queria que outras pessoas pudessem ficar bem dentro das suas realidades, dentro das suas descobertas de não só gênero, mas principalmente identidade. Eu sou muito rápida, né? Eu sou escorpião, com ascendente escorpião e lua escorpião, né? Então pra mim é pra ontem, se não tiver jeito, eu dou o meu jeito, né? Então é muito vapt-vupt na minha vida. Lógico que esse vapt-vupt leva um tempo, né? Porque eu tive atitudes meio radicais na minha vida primeiro eu comecei a fazer esse tratamento e não tinha o SUS ainda apoiando as questões de identidade de gênero, não se falava disso ainda com apoio efetivo.
Então as cirurgias e tudo era muito fora do país e a gente, mesmo sendo classe média, não tinha essa condição. E, então eu fiquei fazendo 10 anos uma terapia, já com laudo lá dizendo, olha, você tem F64, você tem transtorno de identidade transexual e tudo, teu caminho é a cirurgia, mas ela não era feita no Brasil, e nem em termos de experimentação, nem nada. E daí eu falei, então eu vou fazer sozinha, né? Então daí o primeiro passo, fora os hormônios que eu estava tomando nessa época desses 10 anos, que daí eu tinha tomado hormônios e tudo, fiz coisas erradas, de tipo colocar silicone injetável no corpo, mesmo sabendo que era uma coisa agressiva e que poderia causar mal, e fez. Mas a primeira mudança mesmo que eu falei era por conta de estar incomodada dos testículos estarem ali. Como a cirurgia estava distante, eu falei, eu vou tirar os testículos. E daí comprei, né? Lá em Curitiba, eu estudei na internet, que já tinha internet, estudei sites médicos de como tirar os testículos, né? Fazer uma orquiectomia, que os médicos chamam. Eu comprei fio de sutura, bisturi e fiz, né? E aí que minha história começou a ficar mais conhecida, porque não deu certo, né? E não façam isso, né? Uma região muito vascularizada, e eu fui parar na Santa Casa e tive o início de hemorragia e foi uma situação bem grave. E daí todo mundo ficou sabendo, porque Curitiba é meio pequena, e todo mundo ficou sabendo das loucuras que eu fiz. E a partir disso começou o processo na minha vida, né, de ir atrás de outros médicos para fazer a cirurgia certa, que aí começou alguns médicos a fazerem caráter dentro de faculdades e tudo. Eu comecei a ir atrás disso, fiz uma vaquinha coletiva na internet, né, um primeiro crowdfunding, que hoje eles chamam de crowdfunding, mas eu chamava na época de formigueiro, que cada um doava o quanto podia. Porque como eu retirei daí esses testículos numa outra cirurgia que eu fui pro Paraguai, uma cirurgia que também deu errado no Paraguai, porque essa aqui, primeira que eu fiz sozinha, eu não consegui tirar, só costuraram. E um ano depois eu fui no Paraguai, porque disseram que levando os laudos podia tirar os testículos. E não era um bom médico, um bom lugar, e ele fez coisas que não deveria, usou fios de sutura errado e deu outro problema, que eu fiquei quase com elefantias ali na parte do testículo. E daí eu tive que começar a procurar o caminho certo, que eu comecei. E daí eu fiz, depois disso, foram 14 cirurgias em 7 anos, que eu tive um tumor dentro do canal vaginal e foram 14 virgindades, né? A gente reclama de uma primeira, a minha foram 14, né? 14 porcarias, inclusive, né? Então acho que nunca é boa uma primeira. E foram situações complexas, tinha anos que eu chegava a fazer 3 cirurgias por ano, esperava 3 meses pra ver se estava tudo bem e fazia. Porque não dava conta, não sei se é porque os médicos não acertaram, se porque eu comecei do jeito errado, né? Não tive a paciência, por ser escorpiana, não tive essa paciência, fiz tudo muito errado. Agora fazem quase 3 anos que tá tudo bem. Tem essa busca de plenitude. Mas confesso que lá pela 7ª cirurgia eu pensei em parar. Eu falei, vamos parar porque não tá dando certo, não é pra ser. Tô insistindo em alguma coisa que eu tô colocando minha saúde em risco, né? Quando chegou a 7ª cirurgia, a única opção era tirar um pedaço do intestino para refazer o canal, né? Porque eu já tirei vários enxertos, partes do corpo para refazer esse canal que tava dando problemas, porque não tinha mais pele, nada. E o último da 7ª vez foi tirar um pedaço do intestino, e daí o médico falou de tudo que poderia ocasionar, né? De mexer em alguma coisa que tava boa para acertar alguma coisa numa possibilidade, não numa... Porque em medicina você nunca tem 100% de chance, talvez, com uma vida. E é uma situação complexa, que eu pensei em parar, vamos fechar e deixar só um canal pra fazer xixi mesmo, e talvez não seja pra ser pra mim. E meu pai falou, você não passou tudo isso pra parar no meio, né? E eu fui. Foram mais 6 depois dessa do intestino, e com as complicações que é uma cirurgia do intestino, quem já fez cirurgia do intestino sabe, você tem pós-complicados, muda toda a tua vida, teu trânsito intestinal, tudo. Então você tem que aprender a conviver de um novo corpo, de uma nova forma, né? A parte boa é que hoje eu posso comer o que eu quiser, que não vou engordar nunca, né? Por conta desse trânsito intestinal, tudo que eu como, ele fala que tem um estômago meio de pata, assim, né? Com os 30 centímetros tirados, que meio entra já sai, né? A parte ruim é que eu fico com dificuldade de absorver nutrientes, alguns... Então eu tenho que estar tomando sempre, monitorando falta de alguns componentes que a alimentação não me dá por causa desse trânsito intestinal acelerado, né? Mas consegui resolver, né? Então é isso, eu acho que
às vezes é ônus e bônus, né? Às vezes aquela coisa do no pain, no gain, né? Se você não se esforça, talvez você não ganha, não receba. E pra mim funciona aquela frase de que no fim tudo dá certo, né? E deu, né? Às vezes o fim é complicado, às vezes o fim a gente acha que tá super longe, que tudo isso, mas a gente não pode desistir da gente, que nem várias vezes eu fiz, né? Porque eu tentei suicídio quando eu tinha uma vez 14, outra vez 16 anos e em épocas que eu achava que eu era um problema e queria exterminar esse problema, né? E hoje, com 46 anos de idade, eu percebo que, nossa, como eu ia ser idiota de, né, uma solução definitiva para problemas que hoje eu sei que são temporários, mas que na época eu achava que eram os problemas que eram definitivos. E que aquela também seria uma solução definitiva e que bom que deram errado essas todas tentativas e que bom que hoje eu tô aqui para falar para que não façam e que tentem, enfim, por mais difícil que seja, conseguir respirar e esperar e tudo tem o seu momento e as coisas acontecem, né? E acontecem da melhor maneira, por mais difícil que seja. Pra mim não existe essa definição de ser homem, ser mulher, ser trans e eu acho que tudo são processos de descoberta. Eu tô numa fase muito madura que eu já passei meio que por tudo, né? De tentar me enquadrar como homem, de passar pela experiência do que é ser mulher dentro da construção que a sociedade imagina ou tipifica como sendo mulher e hoje eu vejo cada vez mais que nada disso me representa, né? Que eu sou meio uma Maitê, construção de mim mesma e todo dia eu tô descobrindo novas formas, novas qualidades, outros defeitos que eu quero desconstruir, estigmas que eu tenho, preconceitos que eu carrego através de uma educação que eu tive, de classe média curitibana. Então tudo isso me faz me tornar todo dia uma nova pessoa que estou descobrindo. Então hoje o que eu menos quero é ser definida, vai ter mulher, vai ter trans, vai ter homem, né? Até porque essa construção para mim é muito falha, né? Do ser mulher é ter o que algumas coisas ditas do universo feminino, algumas coisas ditas do universo, características que são representadas pelas mulheres, entende? Eu acho que cada pessoa é muito mais do que isso, do que esses rótulos, tipificações, né? O que eu sei é que eu não quero nada ligado a coisa de machismo, desse patriarcalismo, dessa reprodução que daí sim é feita normalmente por homem branco, cis, hétero, cristão na maioria das vezes e que reproduz esses estigmas que são opressores, discriminatórios e que nos impossibilitam nessa busca que eu acredito, que é do ser humano, do indivíduo enquanto diversidade, né, e dessa busca diária nossa, de descoberta, que é tão prazerosa. Eu não quero abrir mão nunca me definindo, né, até para não me limitar, né. Então eu acho que essa busca minha vai ser diária. Então acho que quando, né, acho que é a Clarice Lispector que fala que, né, quando definir o que eu sou, talvez, né, eu já seja outra coisa, né? Então acho que é isso, é a mesma coisa que felicidade, né? Felicidade é aquilo que ainda não tem nome. Se botar nome, talvez eu já esteja em outro lugar o que é dito da minha felicidade, né? Então acho que essa é um pouco eu, assim, na vida, assim, tentando passar isso para as pessoas, né? Que é péssimo você se fechar em alguma coisa, independente do que seja. É muito difícil a gente ser feliz na vida, independente do que seja a felicidade para cada pessoa. E a gente limitar essa felicidade a um binarismo de homem e mulher, azul e rosa, gostos, qualidades ou estado momentâneo de desejo ou de ser é muito pouco. A gente pode tanta coisa que limitar isso é limitar o quão mais feliz a gente pode ser e a gente tem espaço aí para estar jogando coisa fora e fazendo trocas e se preenchendo. Pra que ficar só por pouca coisa se a gente pode ser muita? Pra mim é super importante o sexo, né? O sexo, pra mim, primeiro que sexo eu não consigo meio que desvincular dessa questão de vida, de desejo, de sentimento, né? Que não, como eu falei, sou escorpiana, né? Então, pra mim, eu sou ligada a 220. Às vezes, uma vez eu tava numa balada, lá numa festinha, lá tudo tal, e daí um cara meio que piscando pra mim, tudo, daí eu comecei meio que a seduzir aquela coisa, olhava pro lado, desviava e não sei o quê. E o cara não vinha falar comigo, né? Então eu falei, ele tava perto do banheiro, eu falei, eu vou lá pro banheiro, não sei o que, dar uma passada. E aí na hora já, e aí, eu vi que você tá piscando pra vida, não sei o que. E ele totalmente desconstrangido, eu falei, bonitinho, você é tímido, não sei o que, tal. Eu comecei a puxar assunto, ele
Daí eu falei, vi que você gostou de mim e tal. Ele falou assim, não, eu tô esperando inclusive minha namorada. Eu falei, nossa, mas assim, vocês são abertos, um casal de swing, alguma coisa assim, tudo, que eu vi você me paquerando. Ele falou, não tava te paquerando. Eu falei, não, você vive piscando pra mim. Daí que eu fui ver que ele tinha um tique no olho. Então eu sou dessas que, tipo, eu acho que até um tique tá super afim de mim, né? Então pra mim é bem importante o sexo, né? Quando tem amor é bem gostoso, mas eu já desvencilhei sexo de amor específico, né? Tanto que amor eu consigo extravasar pra todas as pessoas, inclusive pra várias que eu não transo, como meu pai, meus irmãos, vários amigos e amigas minhas. Então amor eu consigo expandir pra uma pessoa. Sexo, na verdade, é um pouco mais direcionado. Eu sou um pouco chata ainda dentro de uma desconstrução, e sim, que eu estou fazendo em mim, dentro desse processo que eu falo de descoberta, que desde cedo eu tinha aqueles padrõezinhos do tipo, tem que ser um cara e tem que ser desse jeito, ter tanto de altura, me tratar dessa maneira, etc. E eu colocava muito sexo nisso, né, nesse lugar. E fui desconstruindo isso, porque eu conheci várias pessoas dentro desse biotipo que eu queria e que foram horríveis. O sexo, e se não tem um sexo bom pra mim, não chega num amor maravilhoso. Eu até posso amar essa pessoa, mas não pra, tipo, ter um relacionamento afetivo e sexual, eu preciso dos dois. Eu não consigo estar com uma pessoa junto só por amor, assim, para construir. A não ser que seja uma amizade, um amigo, ou alguém que pode até estar na minha vida. Mas, assim, pra juntar essa relação afetiva e sexual, eu preciso dos dois, né? Assim como não pode ser só sexo pra mim. Eu preciso ser alguém que eu goste, que eu admire, que eu respeite, que eu idolatre, que eu queira aprender, que me faça pulsar coisas novas e explodir essas novidades e tudo. Então eu preciso disso na minha vida. Mas eu comecei a diminuir, assim, diminuir não digo, ampliar coisas que, tipo, por que tem que ser um homem, não pode ser uma mulher? Por que não tem que ter 1,81 m, ele não pode, ou ela não pode ter 1,60 m? Por que... E foi maravilhoso quando eu comecei a expandir, porque além de aumentar as possibilidades, eu comecei a descobrir outras potencialidades em mim nessas trocas que eram feitas. Então, pra mim, é viver, né? Pra mim, sexo e amor é a essência da vida, né? Eu encaro até a religião como amor, né? Porque pra mim, a religião hoje em dia, que já passei por tantas religiões, eu estudei a vida inteira em colégio franciscano, então a religião sempre foi muito importante pra mim, essa conexão, né? Então, independente de ser Deus, então pra mim hoje a religião é um pouco isso, né? A religião pra mim é amor. Então, em qualquer lugar onde tem amor, né? Independente do nome que você dê, Deus, né? Pozinho de pilim-pim-pim, Gaia, qualquer coisa, não me importa, né? Onde eu vejo amor, eu vejo essa presença dessa coisa cósmica, essa centelha divina que brota em cada um de nós e que ela é mais cósmica e que nos une no final. E pra mim, religião é isso, é praticar atos de amor, né? Então, onde você pratica atos de amor, seja você mesmo, fazendo coisas que você gosta, de encontros com quem você é, ou seja pelo teu próximo, através de empatia, de coisas assim, você tá tendo um ato religioso, dessa religare, né? Dessa ligação com o teu próximo, que eu acho que ninguém faz nada sozinho, né? Só tô aqui hoje, continuo militando por conta dos outros, né? E continuo militando e fazendo as coisas que eu faço pra mim até, porque eu não consigo ver um mundo onde possa estar bem pra mim e veja tantas desigualdades e coisas ruins. Então, pra mim, o amor e religião e sexo tem que estar nesse pulsar, nessa coisa viva e que eu quero mais e mais sempre. Então, quando eu olho uma pessoa, eu já fico olhando e falando assim, meu Deus, olha que pessoa incrível, né? As ações que ela tem na vida, as coisas que ela fala, a maneira que ela age, isso me encanta. Daí eu falo, nossa, uma pessoa tão incrível dessa, eu quero trocar saliva com ela. E depois da saliva eu quero trocar outros fluidos, e assim a coisa vai indo, entende? Não é o caminho contrário, tipo, eu quero trocar fluido pra depois conhecer. Então, normalmente eu falo, nossa, eu quero trocar uma saliva. Às vezes vai se transformar só numa amizade, mas uma amizade que eu sei que eu vou admirar a vida inteira. E é por isso que um dos meus maiores presentes depois da minha família são as amizades que eu construí, que eu mantenho, e que a vida tem a sorte de poder estar em tantos lugares e ter sido o primeiro site na internet tratando de diversidade. Então me possibilitou o link com pessoas incríveis, que se eu não tivesse sido quem eu sou e passado por essa transexualidade, vivido até esses redemoinhos e ciclos que a vida fez, que às vezes me jogava pra cima nessa montanha-russa, eu não teria descoberto, entende? E é um dos maiores ensinamentos na minha vida, descobrir que mesmo a vida me virando do avesso, tudo bem o avesso ser o lado certo, e descobrindo as fraquezas apontadas pela sociedade, assim, você não pode isso, você não sei o quê, e que apontam pra gente descobrir nessas fraquezas minhas maiores forças. E isso me potencializou demais e é o meu maior presente.
todos os momentos da minha vida eu já consegui transformar em brincadeira. Quando eu consigo transformar em brincadeira os momentos que foram tristes, e todo mundo tem momentos tristes, como eu falei, dentro desses altos e baixos que a gente tem, eu já consegui transformar em piada. E quando eu consigo rir do que passou, pra mim, tipo, ele passou. É uma marca que ficou entre as tantas que eu tenho no corpo, das cirurgias feitas, é alguma marca interna que ficou. Tem só 2 momentos que eu não consegui trabalhar, que foram 2 momentos de violência, que foram minhas 2 primeiras relações sexuais, que foram abusivas. Então, a primeira de um estupro que me amarrou numa banheira e ali ele fez tudo o que queria fazer. Mas não era um relacionamento, era um cara mais velho que eu tava conhecendo e me sentia culpada e não voltei pra casa porque eu achava que ele tava certo de fazer, então eu não denunciei. E a segunda vez foi o namoro, né? Foi o primeiro cara que eu amei, enfim, a gente tava junto há quase 2 anos e quando eu falei que não dava mais, ele falou, tudo bem, só que isso acaba quando eu falo que termina. E ele foi me chamar pra casa de uma amiga minha, foi outra situação de violência bem bruta, de descolou o nariz, retina, tudo. E meu pai entrou, né, então foi um dos momentos mais difíceis na minha vida, porque meu pai nunca tinha levantado a mão pra mim, né, e daí meu pai falou, você vai colocar uma roupa e a gente vai denunciar esse cara, que meu pai conhecia ele. E a gente foi. E daí tá lá encontrando um delegado que não entende de diversidade, que não sabe trabalhar de diversidade, numa época, né, bem antiga, né, hoje ainda bem que são poucos assim, que eles já estão mais preparados, mas é difícil você ver teu pai, um cara sendo sarcástico e perguntando coisas desnecessárias simplesmente para te rebaixar na tua condição e você já violentada em todos os sentidos, na sua dignidade principalmente. Então eu não queria que meu pai tivesse passado isso, né? Mas passou. Então acho que é isso, essas 2 eu não consigo transformar em brincadeira. E hoje sua relação com seu pai é... Não, sempre foi, né? Meu pai é a pessoa mais incrível do mundo, né? Meu pai que todo mundo devia ter, né? Tá com 80 anos, o cara é engenheiro civil, mas é o cara mais maravilhoso do mundo. A única pessoa que, quando eu desisti de mim tentando suicídio, continuou acreditando, né? E se ter uma pessoa dessa vida, ter a sorte de ter, presente pra pouca gente, né? É incrível ele. E que dure muito ainda, né? Ele tá super bem, né? Que fique muito tempo aqui. Tenho saudades de Curitiba por conta dele, de minha família, enfim. Faz parte da nossa vida que não leva para uns lugares e a gente segue, né? A vida é isso. E eles estão bem, sabendo que eu tô bem. E amar é isso, né? Às vezes você não tá perto, mas quando tá no coração, mais perto é impossível, né? Mensagem que eu acho importante para as pessoas é de ter uma frase, né? Eu gosto sempre muito de frases. E tem uma frase que tá me acompanhando, eu sempre sou muito de trazer elas, assim, meio como potenciadores na minha vida. E eu sempre usava uma antes dessa que falava que nessa vida nós somos todos anjos de uma asa só, e que pra gente levantar voo e chegar onde a gente quer, seja nossos sonhos, seja nossos objetivos, seja nossos ideais, enfim, qualquer coisa, a gente tem que fazer o que anjos de uma asa só fazem para levantar voo, que é dar a mão um anjo pro outro para conseguir juntos baterem asas e chegarem mais perto dos seus ideais e das suas ideias. E essa me guiou durante muito tempo, e hoje em dia tem uma frase que não substitui, porque elas vão se acumulando, e que diz que a sociedade ela sempre tenta matar o que tem de melhor nas pessoas. Não é uma sociedade que ensina a gente a potencializar as nossas potencialidades, dizendo, olha, você é capaz, você é bom nisso, você é boa para burro, você vai conseguir. Ela diz justamente o contrário, você não pode, você não consegue, você não é digna, você não tem direito, enfim. E a sociedade vai dizer pra gente, independente de quem a gente seja, em um ou vários momentos da vida que a gente não pode. E ela faz isso das maneiras mais cruéis, ela tira direitos, ela nega potencialidades e muitas vezes ela acaba até matando, oprimindo, enfim, enterrando como indigente, principalmente no caso das pessoas trans, com requintes de crueldade. Mas essa mesma sociedade, esse mesmo grupo de pessoas esquece de uma coisa que é uma das mais importantes, que nós somos semente e a gente não morre nunca, a gente brota sempre. Então, é nesse brotar sempre que eu acho que a gente vai continuar sempre fortalecendo, espalhando sementes, porque elas voltam. E esse ciclo continua e o que é bom prolifera, multiplica e só tende a crescer. Então eu tô pensando muito nisso, né?
para contabilizar as perdas, eu falo, olha, não pode ter sido à toa, tem que ter sido semente para que a gente brote e venha ainda mais forte para conquistar aí esse mundão que respeita essa diversidade e que possa ser legal para todo mundo, né? Que só pode estar bom pra gente quando estiver bom realmente para todo mundo de maneira efetiva, né? Muito obrigada. Imagina, foi ótimo.